Foi uma fase muito difícil, assim, psicologicamente, para conseguir manter os estudos em dia e, sabe, sem renda nenhuma na casa, a gente com filho, tudo. Foi uma fase que pegou bastante para mim. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Wendy e eu fui convidada pelo Antônio para contar um pouquinho da minha história da aprovação no TJ, né? Até a aprovação. E eu fico muito feliz por esse convite, porque eu acompanho o Antônio desde 2017, quando eu descobri o concurso do TJ, né? Conheci o canal dele. Então fico realmente lisonjeada de poder estar aqui e feliz por compartilhar um pouquinho, quem sabe poder ajudar alguém como eu fui ajudada quando eu estava me preparando, né? Então hoje eu vou contar para vocês assim, um pouquinho da minha história, que é um pouquinho antiga, né? Até chegar no TJ 2021. Eu comecei meu estudo para concurso, assim, comecei minha vida com os concursos em 2011, né? Quando eu fiz o concurso dos Correios. Até então já tinha prestado algum concurso, mas sem nunca nem estudar direito, eu só pagava inscrição. Eu fui dessa turma que só paga e vai fazer a prova para ver se dá sorte. Só que em 2011, né, meus filhos tinham acabado de nascer, eles estavam com uns 2 meses de vida e eu estava desempregada e, né, vieram falar para mim do concurso, né, eu decidi fazer. Não era um concurso difícil, caía só português, matemática, informática, né, 20 questões de cada. Mas foi a primeira vez que eu peguei provas antigas e resolvi, estudei, né. Eu aproveitava na hora que eles estavam dormindo, entre uma mamada e outra, e estudei fazendo todas as provas antigas do Correio, que o Correio já foi um concurso que tinha uma regularidade, então tinha bastante prova, isso me ajudou bastante. Eu fui bem, né, consegui acertar 52 questões das 60 e fiquei numa classificação boa, né, 16º, só que era cadastro reserva e eu não sabia acompanhar concurso, então eu meio que esqueci. Só que em 2012, né, eu já estava trabalhando na iniciativa privada, eu fui nomeada. E daí, a partir de então, eu comecei a acreditar que dava certo, né? Falei, olha, não é que eles se nomeiam mesmo, eu achava que era tudo balela. Então, eu fiquei no Correio por um tempo e foi bom, né, para ganhar essa estabilidade de que minha vida estava precisando. Só que o Correio pagava pouco e era um trabalho que não era o tipo de trabalho que eu queria me aposentar. E eu decidi começar a fazer outros concursos, só que até então eu não sabia estudar direito ainda, né? Até que em 2017 eu conheci o concurso do TJ. Eu não sei porque antes não tinha prestado atenção nesse concurso, eu sempre me pergunto isso. E eu acho que eu estava numa outra fase da minha vida, né? Cuidando dos meus filhos pequenos, trabalhando, então assim, estava bem corrido. E eu não prestava muita atenção nesse mundo dos concursos, mesmo já sendo concursada. Só que em 2017 o TJ bateu a minha porta e, né, meu marido falou, olha, esse concurso que saiu, eu acho que seria interessante você fazer. Eu vou fazer com nível médio, um salário muito bom. Eu falei, nossa, é mesmo. Só que me assustei quando eu vi o edital, né, matérias que eu nunca tinha visto na minha vida, de direito, uma prova com 100 questões, nunca tinha feito, tinha segunda fase. Confesso que eu pensei, falei, não, esse concurso não é pra mim, não vou fazer. Daí meu marido falou, eu vou fazer. Passou uns dias, eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, eu vou tentar sim, né? Vou parar de ficar com medo e vou tentar. Só que foi a primeira vez que eu procurei um cursinho online, né? Foi quando eu descobri que existiam os cursinhos online. Pra você ver como eu era nossa cega de concurso. Em 2017 eu não sabia dos cursinhos online. Pra mim, cursinho era uma coisa totalmente fora de cogitação, porque o presencial na minha cidade era muito caro, eu não tinha como também, depois do trabalho, ir para cursinho, porque eu tinha que cuidar dos meus filhos e meu marido fazia faculdade. Só que pro TJ eu vi que eu não ia conseguir estudar assim, sozinha, sem nenhum norte, né? Porque eram muitas matérias que eu nunca tinha visto na minha vida. Então eu descobri um cursinho online, né, barato, e parcelava no cartão, falei, é aí mesmo. Daí eu comecei a estudar com o edital aberto, né, eu e meu marido. Consegui assistir todas as aulas, mesmo trabalhando, cuidando das crianças, tudo. Mas eu me dediquei bastante, só que eu ainda não sabia fazer resumo, né? Então eu só ouvia as aulas e fazia exercício. Eu não anotei nada, né, nessa primeira etapa, primeira vez que eu fiz o TJ. E eu fui fazer a prova e eu acertei 80 questões. Eu fiquei muito feliz com o meu desempenho, porque, né, como era primeiro contato, eu achei que fui muito bem. A nota de corte em 2017 foi 83, mas eu não fiquei triste. Eu fiquei feliz pelo meu desempenho. Isso foi bom para dar esse impulso para o começo do estudo TJ.
Daí, como eu não conhecia muito, né, o pessoal falava que era possível vir do interior logo logo, então era bom continuar estudando, só que eu cometi aquele erro que muitos concurseiros cometem, de parar de estudar entre um edital e outro. Tive uns problemas pessoais e não continuei. Então, quando abriu o edital em dezembro de 2017 para o interior, eu falei, nossa, abriu mesmo, e corri para estudar, né? Só que eu tive alguns problemas nesse concurso de 2018. Eu tinha mudado de cidade, né? Então eu tava trabalhando bem mais nos Correios, numa agência que trabalhava muito mais do que eu trabalhava antes de 2017. A carga horária era mais puxada. E daí eu não conseguia durante a semana estudar direito, então eu estudava mais no final de semana. Só que mesmo assim, não fazia tantas questões. Daí teve também o problema de que eu tive um pouco assim, aquela prepotência por ter ido bem na primeira vez que eu fiz, então achei que só mais um pouquinho já ia dar para fazer uns 90 pontos tranquilo. E também a carga emocional, que como dessa vez era uma coisa que eu queria, que eu tinha decidido que eu queria, eu fui para a prova me cobrando muito mais. Então, a mistura de todos esses erros, a consequência foi que eu acertei 79 questões em 2018. Não é uma pontuação ruim, mas para mim eu fiquei chateada porque, né, eu caí um ponto da outra prova. Eu não evolui nada. E eu já tinha um pouco mais de conhecimento do que da primeira vez que eu fiz. Então eu fiquei assim um pouco chateada, né? Fiquei pensativa, só que foi bom para eu refletir de que era uma competição muito acirrada e que se eu quisesse realmente estar dentro das vagas, né, passar para a segunda fase, eu precisaria me dedicar muito mais. E eu decidi, no próximo TJ eu vou entrar. Só que, né, como tinha acabado de ter 2 concursos, a previsão era que de 2019 ia vencer o da capital. E eu não estava conseguindo me dedicar, porque o Correio me mudou de cidade. Na verdade, o Correio me mudou de agência para uma outra cidade, sem me comunicar. Só assim, sem perguntar o que eu achava dessa mudança. Falou, a partir de semana que vem você vai para outra cidade trabalhar lá. E eu morava numa ponta de uma cidade. Eu só sei que eu ia demorar, em vez de meia hora para chegar no serviço, eu ia demorar 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E eu já não estava conseguindo dar conta, né, do trabalho com as crianças e morando perto. Trabalhando longe ia ficar pior. Então, em 2019, o Correio abriu um PDV e eu fiquei muito tentada a sair. Conversei com a minha família, assim, era um pouco complicado porque eu era a única renda fixa, né, da minha família, meu marido estava fazendo bico. Mas eu tinha tanta convicção de que eu queria passar no TJ, que eu ia conseguir, que eu saí assim mesmo, sabe? Eu recebi um dinheiro para sair nesse plano de emissão voluntária. Então eu fiz um plano assim de 1 ano, no máximo 1 ano e meio, ficar sem trabalhar. E vai dar tempo de sair o edital. E, então, sabe, você faz aquele plano assim bem na casca. Foi o que eu fiz. Só que daí o que aconteceu, né? Saí em maio de 2019 do Correios. Em agosto de 2019, o presidente do TJ na época fez aquela semi-prorrogação, né? Que algumas pessoas até falaram que foi inconstitucional, nunca tinha acontecido. Prorrogando para dezembro de 2020. Isso já foi o primeiro baque, o primeiro obstáculo no meu plano. E só que eu falei, não, né, mantive o otimismo, falei, mesmo acontecendo isso, uns problemas internos, pode ser que o edital venha antes, né, porque é um concurso que demora bastante, o trâmite. E fui, né, assim, só que daí eu decidi fazer outros concursos. Falei, já que teve essa prorrogação e eu saí, eu vou fazer algum outro parecido, né, que possa me ajudar. Daí eu estava aberto o concurso do Ministério Público para auxiliar de promotoria. E eu fiz esse concurso. E foi a primeira vez que eu passei dos 90% numa prova da Unesp. Eu fiz 91,7%. E isso me deixou muito feliz e deu uma impulsionada, sabe, na minha motivação. Por isso que é importante, às vezes, a gente fazer um concurso que não seja aquele que você quer, mas que tenha um pouco alinhado, assim, a mesma banca, algumas matérias parecidas, para você ter essa motivação, né? E isso ajuda muito. Daí, né, como eu estava nessa pegada, em março de 2020 teve uma prova em Bragança Paulista, que o salário era até melhor que o TJ, ganhava com uma gratificação lá, caso você não faltasse o mês inteiro, você ganhava quase 7 mil reais. Tinha matérias que eu nunca tinha visto, tinha a parte da legislação da cidade, e foi aí que a primeira vez que eu decidi montar uma lista de questões própria. Né, eu peguei a legislação da lei orgânica, regimento interno, e coloquei em formato de questões para estudar. Deu super certo.
eu facilitei 94% dessa prova, errei 3 questões só e gabaritei a parte da legislação. Então, assim, eu fiquei feliz porque eu vi o resultado. Simulado é importante, a gente fica feliz quando vai bem no simulado, mas quando você vai bem, assim, numa prova, mesmo que não seja aquele cargo dos seus sonhos, nem que seja o seu objetivo final, mas que é a mesma banca, né? Você tem um resultado, assim, é uma motivação que dá um combustível muito legal. Só que ao mesmo tempo que eu tive esse combustível, eu tava assim, no pique total. Falei, nossa, o TJ é meu, vou fazer. Se der aí 100 pontos, né? Todo mundo tem essa esperança, né? Todo mundo consegue, mas eu tava super motivada e isso é legal. Só que ao mesmo tempo que isso aconteceu, essa prova foi no dia 1º de março de 2020. Acho que foi no final de março, né, dia 20 e pouco de março, foi decretada a pandemia. E veio esse balde de água fria, né, não só para mim, como para o mundo todo, né, e adiou mais ainda a possibilidade de uma possível prova do TJ. Falei, agora em 2020 realmente não vai ter essa prova, né, porque foi suspenso todos os prazos. E foi aí que começou uma parte bem difícil para mim, né, da minha vida, que foi a parte financeira. Pois, né, como adiou todos os planos do TJ, aquele plano inicial de ficar 1 ano e meio sem trabalhar e já ter feito a prova foi para água abaixo. O meu dinheiro lá dos Correios que eu tinha recebido já tinha praticamente acabado. Meu marido estava desempregado porque o bico que ele fazia com a pandemia não deu mais. E nem que eu quisesse mudar meus planos e arrumar um emprego eu ia conseguir, porque estava todo mundo mandando embora e fechando as portas, né? Lockdown. Então foi uma fase muito difícil, assim, psicologicamente, para conseguir manter os estudos em dia e, sabe, sem renda nenhuma na casa, a gente com filho, tudo. Foi uma fase que pegou bastante para mim. Além disso, o que dificultou também que as escolas pararam de ter aula, as crianças ficaram em casa, né? Então, por mais que eles tinham 9 anos, mas daí a educação, assim, ficou tudo por minha conta. Então, eu tinha que conseguir conciliar, passar as matérias deles para eles, né? Porque criança dessa idade não aprende sozinho. E aqui não era aula online, né, na minha cidade. A professora passava assim, da página tal, você tem que passar para eles fazer. Então eu tinha que explicar, ficar em cima, né? Então eu tinha que conciliar isso com os meus estudos, mais aquela dificuldade de não saber como que vai ser a parte financeira. Daí eu tive a boa sorte da minha família me ajudar, né? Assim, a minha mãe comprar alimentação, né? Alguns amigos, até recebi cesta básica nessa época. Só que assim, o psicológico fica bem abalado. Só que eu pensei assim, eu saí dos Correios, eu fiz um plano, não deu errado, tudo bem. Mas eu quero o TJ. Então eu vou estudar. Uma hora esse concurso vai sair. Então assim, eu não consegui estudar muitas horas por dia. Às vezes eu não estudava nada, porque eu me enrolava toda com essa parte da educação dos meninos, né? Só que eu mantive a constância. Pelo menos, aquele dia que eu não estava bem, eu fazia meia hora, que seja, mas fazia alguma coisa, estudava, fazia um pouco de questões. Isso para mim foi muito importante, manter essa constância. Que no final do ano de 2020 eu fiz um balanço, né? Porque eu anotava todas as questões que eu fazia de uma planilha, né? Tinha do que concurso, tinha umas que eu fazia fora do que concurso. E eu vi que eu conseguia até que estudar bastante. Então, às vezes a gente está desanimado e acha que, mas vai adiantar fazer 20 questões? É melhor do que nada, né? 20 é melhor do que 0. Então, a gente tem que parar de se cobrar tanto em algumas situações. Em 2021, né? Meu marido tinha conseguido um trabalho, então eu consegui, no final de 2020 ele conseguiu um trabalho, então me deu uma respirada. E em 2021 eu determinei que naquele ano, até agosto de 2021, o edital ia sair. Eu coloquei num caderninho que eu tenho, assim, quando eu faço todo começo de ano, as coisas que eu quero que aconteçam, meus métodos, objetivos, e eu coloquei lá. Até agosto de 2021, esse edital vai sair. Daí no começo de 2021, não sei quem estava acompanhando esse concurso, foi cancelado o prazo de validade do concurso da capital. Isso me deixou muito feliz, me deu maior gás. Eu aumentei minha carga de estudo. Assim, eu estava estudando 2 matérias por dia, só de segunda a sexta. Daí eu aumentei para 3 todos os dias. No domingo eu fazia simulado, assistia alguma revisão. Então, assim, foi muito bom para mim, né? Algumas pessoas do concurso que estavam aguardando nomeação não gostaram. A gente até entende, né? Se estivesse na lista, a gente também ia ficar chateado. Mas para mim foi um gás que eu precisava, sabe?
uma ponta de esperança de que esse edital ia sair. Daí, né, como todos sabem, o edital saiu em julho, né, no finalzinho de julho, acho que dia 29, se eu não me engano. E a partir dessa data, eu falei, não, agora é dedicação mais ainda, né? Daí eu estudava, antes eu estava estudando 3 matérias todo dia, eu aumentei para 4 matérias. Então, assim, só exercício. Essa fase, assim, desde 2020, eu estava estudando só por exercícios. Porque eu tinha feito já a teoria, visto a teoria em 2017, e em 2018 eu revi e fiz um resumo melhor, né? Um caderno de resumo melhor. Então, daí em diante, eu estudei só por questões. E se eu tinha alguma dúvida, eu voltava nesse meu resumo, né? Para tirar essa dúvida. Ou ia direto na lei seca, ou precisava ver uma aula, daí eu ia só naquele ponto da minha dúvida. Então, eu não fiquei perdendo mais tempo com aula teórica. Isso me ajudou bastante também a ganhar conhecimento de questão, ganhar conhecimento do assunto, né? De como o Unesp cobrava, né? Mas eu não fazia só a questão da Unesp, eu fazia a questão de várias bancas. Porque tem assuntos da parte do direito que só a Unesp não supria, né? Então tinha que fazer de outras bancas. Isso ajudou também a ganhar mais conhecimento, né, da matéria e me trouxe uma segurança para responder as questões. Então, assim, funcionou para mim. Eu indico fazer questão. Depois que você zerou a da sua banca, que você já fez mais uma vez, igual eu fiz, repetir várias vezes, é legal você ir para outra banca também daquele mesmo assunto, para você ver uma outra perspectiva, que se na prova vier perguntando um pouquinho diferente, que foi o que aconteceu nessa prova do TJ, você não se assusta tanto. Então, assim, simulados também me ajudaram muito a ter estratégia de prova. Eu fiz simulados de várias plataformas. Eu fiz a maioria, né, os que tinham de graça nos domingos. Eu comprei alguns na internet, comprei do cursinho lá do NEAF. E isso ajudou, assim, eu ter estratégia de prova, a ver por qual matéria eu ia começar. E foi exatamente o que eu fiz no dia da prova. Também não adianta você fazer uma estratégia no simulado, chegar no dia da prova e você decidir mudar. Eu acho que não dá muito certo. Então, no dia da prova eu fiz o que eu vinha treinando. Gastei mais tempo do que no simulado, né? Porque no dia da prova tem o fator do nervosismo e tudo mais, né? Nunca vai ser igualzinho, mas ajudou bastante o treinamento que eu fiz a me manter tranquila mesmo, né? Pegando, porque eu comecei por direito e daí veio aquelas coisas um pouco diferentes. Eu dei uma respirada e falei, vamos embora. Então, eu acho que todos esses detalhes, né, da constância, do treinamento, dos simulados, de você marcar quantas questões você está fazendo e ver onde você está errando para poder, depois do edital ali, só tampar as lacunas. É se especializar mesmo naquele concurso que você quer, né? Eu já ouvi falar também que na internet a gente não deve se apaixonar por um concurso, por um cargo. No meu caso ajudou. Eu me apaixonei pelo TJ. Eu só pensava em, sabe, paixão, quando você tá apaixonado, você só pensa naquela pessoa. Eu só pensava em TJ, sabe? A única coisa que alguém falava alguma coisa pra mim era, tem que estudar, é o TJ. Tudo com muito equilíbrio também, né? Porque não tem como você falar que vai parar a sua vida. Lógico, depois de tal, é foco total, você abre mão de algumas coisas. Mas um pré-edital, né, o concurso geralmente é de longo a médio prazo, então não adianta você ser radical, falar que não vai mais falar com ninguém, que você vai se isolar do mundo, não vai em festa de família e que... Olha, eu acho, na minha opinião, que isso não funciona. Isso piora, né, traz uma carga emocional muito grande e acaba atrapalhando. Falando dessa parte emocional, eu também, assim, trabalhei, né, para esse concurso do TJ 2021, os anteriores eu meio que não prestei muita atenção na parte emocional, né, principalmente 2018, que eu falei que eu me cobrei mais, mas nesse, por eu já ter contado todas as coisas que aconteceram comigo, para conseguir manter até esse foco e a motivação, eu cuidei do meu psicológico e para mim, assim, eu sou praticante do budismo, né, então eu realizo um mantra diariamente, que é como se fosse uma meditação,
E isso me ajudou bastante. Então, cada um tem, né, às vezes a sua religião, ou não tem a religião, mas também pode fazer uma meditação na internet. Tem vários aplicativos, né, gratuitos. A gente não deve menosprezar essa parte psicológica, que é muito importante, né? Principalmente quando a gente está estudando a médio e longo prazo. E com certeza, assim, vai aparecer obstáculos, né? Então, assim, é importante unir a disciplina do estudo com o cuidado realmente psicológico, cuidado da saúde. E eu quis contar para vocês, né, um pouco da minha história, porque daí muita gente está passando por várias dificuldades, a gente está passando por um momento complicado, né, no país e tudo. Então, assim, é legal compartilhar, porque dá para ver que eu consegui, né, atingir uma boa pontuação. Fiz a segunda fase, agora estou aguardando, né? Estou gravando esse vídeo aqui no finalzinho de março, ainda não saiu o resultado, então... Mas independente disso, eu consegui uma boa pontuação, né? Consegui meu objetivo. E então é possível, né? É possível para todo mundo. Então, agora tem o MP, tem um monte de oportunidades, né? Esse ano de 2022 promete, né? Tá saindo bastante concurso interessante. Mas pra galera que tava na pegada do TJ, o oficial de promotoria, né? É um concurso muito bom, muito alinhado. Então, aproveitar mesmo essa oportunidade. Começar a estudar agora antes do edital, se especializar, fazer muitas questões e simulados, né? Então, eu quis contar um pouco da minha história para ver se motiva assim, as pessoas, né? E eu posso voltar aqui em alguns outros vídeos, né, mais pontuais, assim, falando detalhes da minha preparação, de alguma matéria, de algum jeito que eu fiz, né, mais, assim, pontual, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Eu já falei demais. E eu queria só, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, contar um pouquinho da minha história para vocês me conhecerem. E quem quiser me seguir lá no meu Instagram, é @wendy.lemes. Vou ver se o Antônio coloca aqui o endereço. E daí, lá eu tô postando algumas questões, né, que eu elaborei no pacote de questões que eu vendo pro Ministério Público. Então eu posto de vez em quando lá algumas questões pro pessoal conhecer meu trabalho e também treinar, né? Então eu vou ficar muito feliz se vocês quiserem me procurar lá pra gente bater um papo, trocar uma ideia, se eu puder tirar alguma dúvida. E espero que eu possa ter colaborado de alguma forma, né, com as coisas que eu compartilhei nesse vídeo. Desejo a todos ótimos estudos, foco, disciplina e equilíbrio. Até um próximo vídeo, gente. Valeu, galera!